Diz assim a Santa Palavra de Deus, Abacuque capítulo 1, versículo número 12. Diz Abacuque então: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Nós vamos focar então, a partir deste momento, essa preleção de hoje, nas próximas preleções, nessa segunda parte desse versículo 12, que diz: o Senhor, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Então nós temos um ensino claro aqui a respeito do juízo de Deus, e um ensino claro a respeito da disciplina de Deus. Ok? Então nós estamos estudando o livro de Abacuque. E até aqui nós temos visto qual foi a situação terrível de apostasia, certo? Estão lembrados? Que vivia o povo de Deus naquele aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Vimos que a sociedade que era formada pelo povo de Deus na cidade santa, Jerusalém, estava completamente corrompida, e nada expressou isso tão claramente do que a sentença de Abacuque, quando ele disse: a justiça nunca se manifesta. Essa foi uma das sentenças, uma das frases que ele usou para definir a sociedade da época em que ele vivia. E a sentença era: a justiça, a tua justiça, ó Deus, ela nunca se manifesta. Certo? Se eu não estou enganado, essa mesma sentença pode descrever, inclusive, o nosso tempo de hoje. O nosso dia de hoje, a nossa sociedade de hoje, não é verdade? Assim como muitas situações específicas da história poderiam ser descritas com essa frase, a nossa situação de hoje também pode ser descrita dessa forma: a justiça nunca se manifesta. E o que vem quando acontece isso? Isso que nós veremos hoje. E este é o drama que o profeta viveu, e é sobre este drama, e como Deus tratou com ele, e com o seu povo, que o profeta nos escreve. E a sua mensagem, através do seu livro, pode ser resumida da seguinte maneira: nenhum mal cometido neste mundo ficará sem a sua justa punição. Os irmãos devem estar lembrados que eu não me propus a fazer uma exposição e pregar verso a verso do livro de Abacuque. Antes eu me propus a tratar os grandes temas do livro de Abacuque. E com certeza o grande tema do livro de Abacuque, e se você pudesse descrever, me pedisse para descrever o livro de Abacuque em uma só frase, a frase seria essa: nenhum mal cometido neste mundo, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, ficará sem a sua justa retribuição. Este é o tema, esta é a mensagem do livro de Abacuque. E de muitas maneiras, de muitos sentidos, esta é a mensagem das Escrituras, como nós veremos hoje. Na preleção passada, nós vimos a resposta de Deus. Se os irmãos estiverem lembrados, faz um tempo já, mas eu imagino que os irmãos podem estar lembrados, eu vou ajudá-los a lembrá-los também aqui. Nós vimos a resposta de Deus para o clamor de Abacuque. Abacuque clamou por justiça. Abacuque clamou por uma intervenção de Deus diante daquela situação. E Deus o respondeu como? Versículo 12 do primeiro capítulo de Abacuque, nós lemos: com justiça e com juízo. Deus levantaria uma nação, uma terrível nação chamada Babilônia, que nós conhecemos até os dias de hoje, para punir o povo de Deus por sua rebelião e seus crimes contínuos contra Deus. Ali, naquela oportunidade, nós vimos que, embora não seja tão aparente que Deus esteja executando a sua justiça no mundo, na verdade, Ele a está executando o tempo todo, mediante métodos que nós temos dificuldade de ver e de até mesmo crer que sejam obra dele. Desastres, guerras, crises econômicas, epidemias, doenças, violências, sofrimentos, dores e aflições diversas que têm vindo vez após vez durante a história do mundo. E não somente sobre a história do mundo, como sobre a minha e a sua história.
essas coisas muitas vezes têm funcionado e têm servido como ferramenta de Deus para que ele execute juízo e disciplina para com os ímpios, e juízo para com os ímpios, disciplina para com o seu povo. Tudo isto são as marcas do juízo de Deus. E como nós veremos hoje, estas coisas são apenas o quê? São apenas amostras do juízo de Deus que está por vir sobre toda a terra, onde finalmente todo pecado terá a sua justa retribuição, justa punição, no assim chamado julgamento final. Registrado em Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Veremos que esta não é então somente uma mensagem, uma verdade ensinada aqui em capítulo 1. Hoje nós veremos que as Escrituras por toda parte estão nos alertando, preste bem atenção nessa palavra. Todos os ensinos a respeito do juízo de Deus, todas as narrações, todos os registros feitos a respeito do juízo de Deus no passado, servem para nos ensinar e para nos alertar sobre isto, desde os seus primeiros capítulos até hoje, para que nós estejamos atentos a este ensino, porque isto aponta para o futuro. Deus julga e trata com o nosso pecado no presente. Isso se chama disciplina, veremos na próxima oportunidade. Mas Deus também julgou o pecado no passado, isso se chama juízo. E Deus também julgará o pecado no futuro. Juízo de Deus que está por vir. Então primeiro vamos analisar rapidamente, na verdade eu vou refrescar a memória de vocês a respeito dos grandes juízos de Deus que Deus derramou no passado. Vamos lá então, quero lembrar você do juízo de Deus no passado. Vocês devem estar lembrados que Deus julgou o pecado de Adão e o pecado de Eva, não é verdade? Quando eles pecaram, Deus julgou. E é por isso que este mundo é como ele é hoje. E é por isso que nós morremos hoje, não é verdade? E tudo isso é resultado do juízo de Deus pelo pecado de Adão e de Eva. Nós sofremos a consequência deles até hoje. Deus derramou o seu juízo, cumpriu a sua palavra, e até hoje nós temos sofrido as suas consequências. Mas um pouquinho mais à frente, nos capítulos de Gênesis, você vai ver uma outra situação um pouco mais complicada, por assim dizer. Onde nós vemos uma situação no capítulo 6 de Gênesis, onde Deus diz da seguinte maneira a Noé. Ele diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Olha o tipo de coisa que Deus está observando e está dizendo. Que Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E no verso 11 ele diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra e com seus moradores. Então você vê que Deus derramou, e vocês estão lembrados, vocês conhecem a história de que Deus derramou o juízo sobre toda a terra, aniquilando praticamente todos os seres vivos daquela época, todos os homens daquela época, preservando alguns somente para reconstruir e começar a dar como que um novo início à humanidade. E por causa do quê? Por causa dos grandes pecados que aqueles homens estavam cometendo. Uma sociedade inteira estava corrompida no pecado. Então Deus derrama o seu juízo. E um pouquinho mais à frente também, em Gênesis, você deve se lembrar do grande juízo que Deus trouxe sobre duas cidades especificamente, ou mais centralmente, que é a cidade de Sodoma e de Gomorra. Você se lembra da cidade? Você se lembra do estado em que estava aquela cidade? Você se lembra que Deus enviou anjos, lembra-se, para alertar e salvar Jó e sua família, porque aquela cidade seria destruída. E essa narração, ela serve justamente para descrever para nós em que estado estava aquela sociedade. A Escritura diz que aqueles anjos que não foram em forma de anjo, foram em forma de homens. Homens como eu e você. Aliás, homens um pouquinho mais bonitos do que eu e você. E o que é descrito? É descrito que praticamente a boa parte dos homens daquela cidade espancavam e esmurravam a porta de Ló, e pedindo para que Ló
desse àqueles homens para que eles tivessem relações sexuais com eles. Veja, os homens daquela cidade estavam batendo a porta com violência, ameaçando arrombar a porta e entrar, porque eles queriam aqueles homens para abusar sexualmente deles. E o texto diz que Ló tentou negociar com eles, dizendo que, olha, não faça isso com tais homens, porque Ló tinha entendimento que se tratavam de anjos. E olha só o ponto que chegou Ló para conseguir negociar a situação com eles. Ló negocia a sua filha virgem, em troca de que eles não fizessem nada àqueles homens, porque tinha discernimento ele de que eles eram anjos do Senhor e que tal coisa jamais poderia acontecer. Vejam isso, meus irmãos. Consegue perceber o estado que estava a cidade de Sodoma e de Gomorra? Pois bem, o que o Senhor disse, o que o Senhor fez com respeito a isto, é descrito lá para nós em Gênesis. O Senhor então fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e tudo o que nascia da terra. Meus irmãos, esse texto que eu estou lendo para vocês a respeito desses juízos de Deus do passado são um dos textos mais solenes de toda a Escritura. São um dos textos mais sérios e mais alarmantes a respeito do nosso pecado e de como que Deus trata com o nosso pecado. São os textos mais solenes. Lembre-se de todas aquelas guerras em que o povo de Israel fora derrotado por causa do quê? Por causa do seu pecado. Lembre-se também do tempo dos juízes, onde vez após vez Deus trazia os povos ímpios para infligir destruição e juízo sobre o povo de Israel. Lembremos-nos do que ocorreu no ano 722 a.C., em que o reino do norte foi destruído e invadido pela Síria. Lembre-se também do que estava sendo previsto aqui em Abacuque, onde cerca de 20 anos depois, no ano 580, a grande Babilônia invadiria e destruiria completamente a cidade de Jerusalém por causa do seu pecado. Todo o Antigo Testamento, meus irmãos, é uma grande narração dos tratamentos de Deus com o pecado dos povos, do seu povo em especial. Deus trazendo o seu juízo, vez após vez, sobre aquelas situações. E isso praticamente é o ensino de toda a Escritura. Todos estes fatos, meus irmãos, operados por Deus no passado, são os marcos e os alertas que Deus tem nos dado para o mundo de hoje, de que nenhum do menor pecado cometido neste mundo ficarão impunes. Antes ele tratará e trará o seu juízo e a devida punição da sua justiça sobre todos os homens que já viveram sobre essa terra. Este é o ensino, este é o alerta que essas narrativas, que esses grandes atos de justiça de Deus no passado estão nos dizendo. E as Escrituras nos falam claramente e com vívidas imagens, não só em relação ao juízo de Deus no passado, mas também com vívidas imagens a respeito do juízo de Deus que está por vir. Porque se você olhar para o ensino de Cristo nos Evangelhos, isso é muito importante, isso é um ótimo exercício para você fazer, e nós faremos de maneira resumida aqui hoje. Se você olhar o ensino de Cristo sobre o juízo nos Evangelhos, o que Cristo faz? Bom, sabe o que ele faz? Nós veremos aqui. Ele toma todos estes grandes marcos do passado, todos esses grandes atos de Deus de juízo no passado, e ele mostra que esses atos eram apenas tipos, figuras, miniaturas do que está por vir sobre toda a terra. E é isso que ele nos diz, por exemplo, em Mateus 24, 37 e 39, ele diz: e como foi, ele diz, nos dias de Noé, assim também será na vinda do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, aqueles homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos, assim, ele diz, assim será também na vinda do Filho do Homem. Assim como foi um dia terrível, solene de justiça operado no capítulo 6 de Gênesis, assim ele diz, será na vinda do Filho do Homem. E ele continua no capítulo 11 de Mateus. Mateus diz: então Jesus começou a denunciar as cidades
em que haviam sido realizados as maiores de seus milagres, porque não se arrependeram com esses milagres. E ele dizia: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo essas cidades teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas eu lhes afirmo que, preste atenção agora na palavra que ele diz, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, ele diz, será exaltado até o céu? Não, você descerá até o inferno. Se os milagres que em ti foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que, presta atenção, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Cristo está se referindo às cidades na qual ele passou e operou grandes milagres. Ele está dizendo, isso será levado em conta no dia do juízo. Ele diz, se Sodoma e Gomorra, ou especificamente Sodoma, ele diz, tivesse sido realizado esses milagres, essa cidade permaneceria até hoje. O juízo de Deus não teria sido tão severo como foi. Mas aí ele diz, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. E preste atenção no que ele está falando. O juízo de Deus veio sobre Sodoma no passado? Veio. Mas o juízo de Deus já terminou? Não. Porque ele diz que no juízo final, o juízo de Deus será menor para Sodoma do que para essas cidades. Quer dizer o quê? Que Sodoma ainda será julgada. Aqueles homens que morreram ainda não foram julgados devidamente segundo a justiça reta de Deus. Aqueles homens receberam um pré-juízo de Deus, uma pré-amostra. Mas o dia do juízo será o juízo, e ele é descrito justamente por isso, o juízo final, o juízo último. Não pensem vocês que se um homem cometeu pecados e crimes aqui, e ele pagou diante da lei dos homens, e foi preso, ou foi morto nas penas de morte, ou passou a vida inteira preso, não pense você que seus pecados já estão pagos. Estes homens serão ainda levados a julgamento, e lá sim a reta e a justa justiça de Deus será retribuída a eles. Eu quero destacar mais um texto, somente mais um de muitos exemplos que temos nas Escrituras, nos Evangelhos especialmente de Jesus, de como ele explica e como ele falou com clareza a respeito deste julgamento final, se referindo ao julgamento do passado. Então ele diz em Mateus 12 da seguinte maneira, Jesus dizendo, então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa, presta atenção, e adúltera, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Agora está aqui quem é maior do que Jonas. E a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. A rainha, é descrito, a rainha do sul viajou vários quilômetros, semanas de viagem para ouvir a sabedoria de Salomão. E o que Jesus diz a respeito disso? E agora está aqui quem é maior do que Salomão. O que ele está dizendo é a rainha do sul se levantará no juízo e condenará esta geração. Porque está aqui quem é maior do que Salomão. E ela viajou quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. E estava ali o Filho de Deus, derramando a sua sabedoria específica a respeito do conhecimento mais precioso que a humanidade poderia ter, que é o conhecimento do Evangelho. E aqueles homens estavam endurecidos no seu coração e não estavam dando ouvido à sabedoria e às palavras de Cristo. Tudo isso, meus irmãos,
Todos aqueles marcos do passado, Jesus está dizendo, são alertas de Deus, são tipos de Deus, são miniaturas de coisas que vão acontecer num dia específico no futuro, que ele chama do dia do juízo. O livro de Apocalipse como um todo, meus irmãos, ele pode ser descrito como um livro de um tema só. E o tema poderia ser descrito da seguinte maneira: a glória de Deus sendo manifestado por meio dos seus diversos juízos. A glória de Deus se manifestando por meio dos seus diversos juízos. Mas eu poderia destacar vários textos aqui, mas eu vou destacar apenas um. Inclusive, se você quiser uma imagem vívida, uma figura que mostra para nós basicamente todos os detalhes de como será esse juízo. Nós vamos então Apocalipse 20, no verso 11 ao 15, que diz: e vi um grande trono. Ele diz, um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nela havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E ele diz, e foram julgados, todos de uma vez? Não, foram julgados, cada um, segundo as suas obras. E a morte, no final deste juízo, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este, meus irmãos, é a descrição daquilo que Jesus se referia como no dia do juízo. No dia do juízo. No dia do juízo. Vocês compreendem, meus irmãos, que a palavra de Deus inteira, de Gênesis a Apocalipse, está nos dando a plena certeza de que o mal não ficará impune? Observe que não há nenhum pecado, seja o meu ou seja dos ímpios, seja do passado, seja do presente, seja do futuro. Nenhum pecado ficará sem a sua justa retribuição. E que este, de certa forma, este é o ensino que a Bíblia está nos dizendo o tempo todo, nos ensinando o tempo todo. Mas alguém poderia perguntar, mas irmão Diego, e quanto à cruz de Cristo? A cruz de Cristo não é a mensagem de perdão de Deus para pecados? E quanto à cruz de Cristo, qual é a mensagem da cruz? O que a cruz está declarando? Ela está confirmando esse ensino bíblico a respeito do juízo divino contra todo o pecado? Ou ela estaria diminuindo? Ou até mesmo desconsiderando esse ensino bíblico? Ou você poderia perguntar ainda, será que Deus, ele é seletivo em sua justiça? E que aos ímpios ele traz seu juízo, e aos seus escolhidos ele escolhe não julgá-los? E ao invés disso, os perdoa todos os pecados, colocando sua justiça de lado em relação a eles? Olhe para a cruz por um momento. O que está acontecendo ali? O que Deus está fazendo através da cruz? Qual é a mensagem que está sendo passada para nós? O que está sendo demonstrado de Deus em relação ao mundo, em relação a nós, por meio da cruz? O que? Meus irmãos, de acordo com o ensino do Novo Testamento, na cruz, preste bem atenção, na cruz, Deus estava justamente demonstrando e executando a sua justiça e todo o seu ódio pelo pecado. Na cruz, Deus estava demonstrando, manifestando e executando a sua justiça, a sua mais plena justiça, e demonstrando o seu mais pleno ódio e ira contra o pecado. Como diz Paulo para nós, em 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, Deus está justamente punindo, isto é, trazendo juízo sobre todos os pecados do seu povo e em seu próprio Filho Jesus Cristo. Você deve estar lembrado do que profetizou o profeta Isaías,
cerca de 700 anos antes da crucificação de Jesus. Isaías profetizou da seguinte maneira: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Preste bem atenção. E ele foi moído. Por que ele foi moído? Por que ele foi crucificado? Moído por causa das nossas iniquidades. O que são iniquidades, meus irmãos? Iniquidades são a quebra da lei de Deus. Ele foi moído, ele foi crucificado por causa que nós quebramos a lei de Deus. E a justiça de Deus exige que a lei seja cumprida e receba então a sua devida punição, satisfaça a lei devidamente. Ele continua: o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz perdão, o castigo que nos traz reconciliação com Deus, ele diz, esse castigo estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, quem foi sarado? Nós fomos sarados. Esta é a mensagem da cruz. Na cruz, Cristo está recebendo todo o juízo de Deus sobre si, toda a sua ira, todo o seu ódio pelo meu e pelo seu pecado foi descarregado sobre ele. Então a mensagem da cruz não é que Deus deixou de lado o seu e o meu pecado. A mensagem da cruz não é que Deus acha que o pecado não é tão grave assim, muito pelo contrário. Se for necessário que o Filho de Deus viesse ao mundo e sofresse na cruz como ele sofreu, recebendo a punição por causa da justiça de Deus, é porque o pecado é sim grave. É sim grave, porque foi necessário que o Filho de Deus viesse para cumprir e receber a justa punição da lei, para satisfazer a lei em relação ao quê? Ao meu e ao seu pecado. Tanto é assim que como que Jesus vê a cruz? O jardim de Getsemane, olha como ele ora ao Pai. Vocês estão se lembrados? Naquele momento ele suou gotas de sangue junto com água. Vocês estão lembrados de que a oração dele foi: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele via a cruz como um cálice. Mas de que maneira? O que significa a cruz ser um cálice? De que maneira? Vejam, meus irmãos, Apocalipse, para ser bem resumido, Apocalipse 14, verso 10, explica para nós o que é esse cálice que ele tomou na cruz, em nosso lugar. E Apocalipse 14, 10 diz: também este, se referindo a um ou alguns que seriam condenados ao inferno, ele diz: também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro de Deus. Então o cálice que ele estava indo para beber era o cálice da ira de Deus por causa do meu e do seu pecado, por causa do pecado que havia sido cometido contra a Deus, contra a santidade de Deus, contra a justa lei de Deus. E é este cálice que ele está indo lá para beber, para tomar, para receber sobre ele a ira de Deus, o cálice da ira de Deus, que é o mesmo cálice, a mesma ira que os ímpios receberão no inferno, eternidade adentro. Essa mesma ira do inferno, a punição do pecado que nós receberíamos no inferno, ele recebeu de uma só vez quando ele foi pregado sobre a cruz. Entendam isso, era isso que ele estava fazendo. Pai, se possível, passa de mim este cálice. É por isso que ele estava sangrando, estava soando gotas de sangue, porque só a perspectiva, só a sombra da cruz, sabendo ele o que iria acontecer com ele ali, que ele seria tratado como o pior dos pecadores, só essa perspectiva fez ele agoniar ali e sofrer a ponto de sangue sair dos seus poros. E se você tem dúvida disso, se você estudar um pouquinho com alguns livros a respeito da história da igreja, lá é descrito de que os cristãos também foram crucificados. Muitos cristãos foram crucificados também. E não só crucificado. A história diz que o imperador Nero, se eu não estou enganado, tinha um enorme jardim. E naquele jardim, ele pegava os cristãos, colocava em tornéus de pinche, levantava e acendia fogo no seu jardim, iluminava todo o jardim com os cristãos sendo queimados. E a história diz claramente que esses cristãos enfrentavam a cruz, enfrentavam o julgamento, enfrentavam os leões no Coliseu. Como? Sorrindo e cantando hinos ao Senhor. Então veja que será que o capitão deles, Cristo Jesus, estaria agonizando com medo da cruz, pelo sofrimento físico que a cruz oferecia?
Era essa a agonia de Cristo diante da cruz, sendo que os menorzinhos, pequeninos, seguidores de Cristo iam cantando para a cruz. Não é o sofrimento físico que amedrontava a Cristo e que trazia agonia para ele. É o sofrimento espiritual, receber a ira de Deus, coisa que o Filho de Deus nunca recebeu, porque ele estava junto com o Pai a eternidade inteira. Mas ele foi enviado à cruz como um homem, para agora ser colocado como o alvo e objeto da ira de Deus, tratando todos os nossos pecados, recebendo todos os nossos pecados, sendo tratado pelo justo juízo de Deus como o pior dos pecadores. E é isso que descreve o salmista, é isso que está se referindo o salmista quando ele diz: não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera ou ira, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. E o profeta Naum profetizou da seguinte maneira, e isso aqui, meus irmãos, descreve muito o que Cristo estava passando na cruz. O profeta Naum profetizou: quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Meus irmãos, quem parará diante do furor de Deus? E quem persistirá diante da sua ira? Sabe quem, meus irmãos? O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi crucificado. Ele parou, ele foi imobilizado pelos pregos, e ele parou diante da santa ira de Deus sobre o pecado. É isso que está acontecendo na cruz. E o profeta Naum diz que a ira de Deus virá sobre a terra como fogo, e as rochas serão derrubadas. E se você ler os evangelhos, você vai se lembrar que quando Cristo foi crucificado sobre a cruz, algumas horas depois, a luz do sol se apagou, e a terra tremeu. E a Escritura diz que as rochas foram partidas, por causa da ira de Deus que estava vindo sobre aquele local. Aquela região toda tremeu. E a Escritura diz que, consequentemente a esse tremor, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E assim como Naum profetizou, as rochas foram derrubadas e foram partidas. Porque a ira de Deus, era isso que estava acontecendo. O Filho do Homem estava sobre a cruz, recebendo a ira de Deus sobre todo o meu e o seu pecado. E por que isso? Todo esse ensino que eu estou resumindo para vocês, a respeito de todo o juízo de Deus que Deus mostrou na história, na Bíblia, nas Escrituras, e especialmente na cruz. O que isso está testificando a respeito de Deus? Tudo isso está testificando, meus irmãos, que Deus é justo, que Deus é santo. Observam isso? Deus é justo, Deus é santo. A sua justiça tinha de ser completamente satisfeita, para que então, e somente então, Ele pudesse perdoar os nossos pecados. Veja, o perdão de Deus não é um perdão injusto. O perdão de Deus é um perdão de acordo com o seu caráter. É um perdão justo. Eu não queria me estender muito, mas vou precisar explicar isso para vocês com uma ilustração. Digamos que eu sou um juiz, e eu estou no tribunal julgando, e um réu é colocado diante de mim, todas as provas são levantadas, e realmente ele realmente é um criminoso, ele quebrou a lei, e ele merece, ele é um assassino, seja o que ele for, ele merece a justa punição da lei, e realmente ele é comprovadamente um criminoso. Mas e aí se eu pego e digo, mas eu sou um juiz muito bonzinho, eu tenho muito amor no meu coração, e eu olho para aquele réu, aquele criminoso, que foi provado que ele cometeu crimes de verdade, e em vez de eu cumprir o meu papel, que é executar o que a lei exige, eu digo, eu sou um juiz muito amoroso, e eu vou te dizer assim, tu está perdoado, eu te perdoo, porque eu vou demonstrar meu amor por ti, pode ir, você está livre. Esse seria, meus irmãos, o perdão justo? Todos, meus irmãos, iriam se revoltar contra aquele juiz, porque ele está soltando e perdoando criminosos. E isso não é um perdão justo. Entende? Por que não é justo o perdão? Porque a lei tem que ser cumprida. A punição que a lei exige precisa ser cumprida, senão não há justiça nesse perdão. Pelo contrário, esse juiz que está perdoando e demonstrando o seu amor e sua compaixão pelos pobres e miseráveis da sociedade, esse juiz, ele é tão criminoso e tão injusto quanto aquele criminoso que está ali, aquele réu que está sendo liberado.
Então Deus jamais poderia nos perdoar deixando o nosso pecado de lado. Muito pelo contrário, justamente para demonstrar o seu caráter justo, Ele envia o seu Filho para que a justa punição da lei seja satisfeita. Mas não em mim, não em você, queimando no inferno, ou sendo atormentado por Deus, ou sendo deixado de lado por Deus, mas no seu próprio Filho que foi enviado para este propósito. Para este propósito. A cruz é a grande mensagem de Deus a respeito do caráter justo de Deus. Se Ele simplesmente decidisse perdoar os pecados, deixá-los para lá, sem satisfazer a justiça que a lei exige, Ele estaria indo contra a sua própria lei e estaria agindo injustamente. E se você perguntar para mim, Diego, descreva a cruz com uma frase. E se você respondesse, se o Senhor respondesse, a cruz é a mensagem do amor de Deus, você estaria certo. Mas se você respondesse, a cruz é a mensagem da graça de Deus, você estaria certo também. Mas se você respondesse, a cruz é a demonstração de que Deus é justo, você estaria ainda mais certo. Descreva a cruz com uma palavra. Se você responder amor, você estaria certo. Mas você estaria ainda mais certo, de acordo com o que Paulo ensinou para nós em Romanos capítulo 3. Você estaria ainda mais certo se você respondesse a cruz com a palavra só, você dissesse justiça de Deus, ou justiça. Mas, Diego, a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que enviou Jesus. Então é a manifestação de amor à cruz, não de justiça. Presta atenção no que você está dizendo. João diz, 3,16 diz, Deus amou tanto o mundo que enviou, que entregou, que deu o seu Filho. A motivação de Deus enviar a Cristo é o seu amor e a sua graça. Mas o propósito dele ser crucificado, a necessidade dele ser crucificado é a manifestação da justiça de Deus contra o pecado. E é isso que Paulo nos diz em Romanos 3,23, quando ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, isto é, inocentados, gratuitamente por sua graça. Tá, mas Deus é injusto? Mas ele continua, como que Deus faz isso? Como que Deus inocenta pecadores diante da sua lei? Ele diz, pela redenção ou substituição que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Para o quê? Para demonstrar a sua justiça. Cristo foi crucificado para demonstrar a justiça de Deus. E é isso que ele está dizendo explicitamente aqui para nós. Pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. E ele continua, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e então justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha o que ele está dizendo, Deus enviou Jesus para a propiciação para o nosso pecado, uma substituição, redenção significa a substituição, para propiciar-nos a Deus, isto é, para nos tornar favoráveis a Deus. Como? Recebendo a justiça de Deus no nosso lugar. Aí ele diz, então agora, Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador, ou aquele que inocenta pecadores. Perceba que a cruz foi a grande estratégia de Deus para ele perdoar pecadores sem ser injusto. Para ele perdoar pecadores de acordo com o seu caráter, isto é, justo. E a justiça dele tinha que ser manifestada. Esta é a grande mensagem da cruz, meus irmãos. Deus é justo e nenhum pecado ficará sem a sua justa retribuição. E o que a cruz de Cristo está, e a sua ressurreição está nos assegurando a respeito do futuro? Agora mudou a pergunta. O que a cruz de Cristo e a sua ressurreição está nos tornando certo com respeito ao nosso futuro? Se Deus, para demonstrar e executar a sua justiça, não poupou até o seu próprio Filho, o que será dos ímpios? Pergunto a vocês, o que será dos ímpios e de todos aqueles incrédulos nesse grande e terrível dia do Senhor? Como que o incrédulo, meus irmãos, pode imaginar poder escapar do juízo futuro de Deus? Como?
Se Deus enviou o seu próprio Filho inocente e derramou a sua ira justa pelo pecado, seu juízo, sobre ele, o que será dos culpados, dos ímpios, dos incrédulos no último dia? Muitos anseiam que ali haja uma demonstração de amor de Deus e um perdão para todos livremente. Mas aquele que não poupou o seu próprio Filho vai liberar os pecadores culpados do seu pecado assim de maneira livre, ignorando a sua lei? Não, meus irmãos, pelo contrário, a cruz torna certa o julgamento de Deus sobre todo o pecado, especialmente dos incrédulos e dos ímpios, que não se arrependem, não confiam em Cristo, não entregam a sua vida a Ele, não submetem a sua vida a Ele. Quer ver eu colocar isso de maneira diferente também? Por que a Escritura Sagrada, ela cessou de ser escrita? Quer ver uma maneira de responder a isso? Por que o texto bíblico, a mensagem de Deus, cessou de ser escrita para nós? Sabe por quê? Uma das formas de responder isso é o seguinte: porque a cruz de Cristo é a última palavra de Deus para a humanidade. Deus não tem mais nada a dizer. A palavra de Deus é: o juízo é certo, e já se aproxima o dia. Hoje é o tempo para se arrepender. Hoje é o tempo para crer nisso e confiar no sacrifício e na obra de Jesus Cristo por nós, na cruz, que foi em favor de pecadores. Essa é a mensagem de Deus, essa é a última mensagem de Deus. Por assim dizer, Deus não tem mais nada a dizer para a humanidade, para o mundo e para nós. A cruz é essa última palavra. E o que eu estou fazendo para vocês, com vocês aqui nessa manhã, é justamente mostrar a vocês qual é a mensagem da cruz. Qual é a mensagem que está sendo transpassada, que Deus está buscando passar para a humanidade, para os seus filhos, para mim e para você, através da cruz. Tanto é, meus irmãos, que é exatamente nisto que se resumia o Evangelho anunciado pelos apóstolos, depois de Cristo ter sido assunto ao céu. Nós vemos nesse Evangelho registrado em Atos 17, quando Paulo pregou o Evangelho aos gregos. Você se lembra? Em Atenas. E olha como é que ele prega o Evangelho. Olha a maneira como ele prega o Evangelho. Este é o Evangelho apostólico. Mas Deus, ele diz na conclusão da sua mensagem aos gregos: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora que todos os homens, quantos homens? Todos. Ele ordena que todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem a quem destinou, Jesus. E disso deu certeza a todos, como? Ressuscitando dentre os mortos. A mensagem, o Evangelho pregado para os apóstolos era justamente essa. Era a mensagem de que o juízo de Deus estava vindo. E que Deus tornou isso certo por meio da ressurreição de Cristo. E Deus agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Deus não pede que os homens se arrependam. Deus não aconselha que os homens se arrependam. Deus não sugere que os homens se arrependam. Deus está alertando os homens, dizendo e ordenando: arrependam-se e creiam na obra que eu operei em favor de pecadores através da cruz. Esta é a mensagem de Deus. Este é o Evangelho. E o que mais deveria nos entristecer, meus irmãos, é que boa parte desses incrédulos estão hoje dentro de nossas igrejas, sentados nos bancos das igrejas, ouvindo o Evangelho. E o ponto é que eles ainda não compreenderam o significado da mensagem da cruz. Se eles compreenderam um pouco disso, eles ainda não compreenderam o que o salmista diz, Salmo 93, verso 3, que a sua casa convém a santidade. Eles não entenderam. Eles estão endurecidos pelo Evangelho, porque eles não entenderam que a sua casa, ao seu povo, a esse a qual Deus justifica através da cruz, a estes convém a santidade. Por quê? Porque eles sabem que o juízo de Deus está por vir. E agora eu tenho algumas perguntas finais para você. Preciso fazer algumas perguntas que podem dizer muito. Não vão dizer tudo, é verdade. Mas elas podem dizer muito a respeito do seu estado e a sua condição em relação a Deus e em relação a este juízo que está por vir. A primeira pergunta que eu tenho a você é: você já se arrependeu dos seus pecados? Como Deus ordenou ali a nós, como nós lemos,
Já se arrependeu dos seus pecados? A segunda é, você já é um membro da igreja do Senhor? Já é um membro da igreja do Senhor? Isso é muito importante. Agora, se você já é um membro da igreja do Senhor e diz que já se arrependeu dos seus pecados, a outra pergunta é, você continua se arrependendo dos seus pecados? Porque a maior prova de que um dia eu me arrependi dos meus pecados é porque eu continuo me arrependendo e sendo transformado e sendo liberto dos meus pecados. O arrependimento, ele é presente na sua vida e constante na sua vida ainda? Ou ele nunca aconteceu de fato? Próxima pergunta. Em sua vida você vê sendo produzidos os frutos desse arrependimento? Você vê na sua vida sendo produzidos os frutos do Espírito Santo? Domínio próprio, contentamento, alegria, gozo em Deus, alegria em Deus. Você vê isso sendo produzido em você? Você tem domínio próprio? Ou você é dominado pela sua carne e pelo seu eu? Isso pode dizer muito a respeito da sua condição. Você tem visto então esses frutos na sua vida? Uma outra perguntinha mais interessante também. Porque uma coisa é certa a respeito de todo cristão genuíno. Todo cristão genuíno ora. Não na igreja especificamente, mas ele e Deus. Ele tem um relacionamento com Deus. E a pergunta é, você ora? A oração faz parte da sua vida, da sua semana? Ou você só ora quando está com as outras pessoas? Você ora? A segunda é, você lê sua Bíblia continuamente, buscando conhecer esse Senhor e ser transformado por Ele? Isso é uma pergunta muito importante também, que descreve muito a respeito da nossa condição. E a última pergunta que eu tenho a você, e que resume tudo isso. Cristo, o Evangelho e a sua causa no mundo. Presta atenção, Cristo, o Evangelho e a sua causa no mundo tem mais valor para você do que todos os confortos e prazeres que este mundo pode oferecer? Ou é o contrário? Os prazeres que esse mundo pode te dar, as experiências que você pode ter nesse mundo, é mais importante para você do que Cristo, o Evangelho e a sua causa no mundo? Ou é o contrário? Cristo, o Evangelho e a sua causa no mundo é o que te vale mais. Você sacrifica tudo pelo Cristo, pelo Evangelho e pela sua causa no mundo. Meus irmãos, se essas coisas não estão sendo vistas em sua vida, receio que você não esteja se preparando para o dia do juízo. Vamos orar? Ó Senhor Deus, Santo e Justo Pai, nós te damos graças, Senhor, primeiramente, por tu ter ocultado essas coisas dos grandes e entendidos, dos ricos e poderosos deste mundo, Pai. Mas revelaste, Senhor, a nós, os pequeninos, Pai. Nós te damos graça, Pai, porque reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos, Pai, a nossa miséria, Pai, o nosso estado miserável de pecado, Senhor. Reconhecemos, Pai, quão necessitados nós somos, Pai, da Tua Palavra, Senhor, e de uma genuína pregação que anuncia a nós a Tua Palavra, Senhor. Sabemos que nós somos fracos, Pai. Sabemos que nós somos tão indispostos muitas vezes para com as Tuas coisas, Senhor. Quão necessitados nós somos pela obra do Teu Espírito Santo em nosso meio, Senhor. Quão necessitados nós somos, Senhor, para que o Senhor levante os homens, Pai, para pregar e anunciar o Teu Evangelho, Senhor. Quão necessitados nós somos, Senhor, para que possamos nos dispor pelo Teu Espírito Santo, abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, Pai, para recebermos a Tua verdade, Pai, antes que seja tarde, ó Deus. Abre nossos olhos, Senhor, nossos ouvidos, ó Pai. Opera pelo Teu Espírito Santo, Pai. Conceda-nos o verdadeiro arrependimento, Senhor. Às vezes nós somos duros, Pai, para com as Tuas coisas, para com o Teu Evangelho, Pai. E não conseguimos encontrar em nós nada que se mova em relação a Ti, Deus. Então eu peço, Pai, opera isto em nós pela Tua Palavra, pelo Teu Evangelho, Pai, e pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nós não podemos nos achegar a Ti por nós mesmos, Senhor. Nós precisamos de uma obra poderosa do Teu Espírito Santo em nossos corações, Pai. E uma vez que nós fomos regenerados, uma vez que nós somos alvo do Teu Espírito Santo, Pai, nós dependemos dele, Senhor, para continuar a carreira cristã, Pai. E então, Pai, chegarmos a Ti, Deus, no grande e último dia, Senhor, tendo nossas roupas brancas, Senhor, lavadas e purificadas pelo Teu Espírito Santo, Pai.
Faz-nos, Pai, semelhantes a Ti, Pai. Como diz João na sua primeira epístola, faz-nos semelhantes a Ti. Faz-nos ser qual Tu, nós sejamos também neste mundo, Senhor. Para que no dia do juízo, Pai, nós tenhamos confiança, ó Pai. Ajuda-nos, Pai, fortalece-nos, Pai, e eu rogo a Ti, Pai, opera a Tua santidade em nós, opera a Tua santidade em nossos corações, Pai, que Tu, Pai, e o Teu Filho Jesus Cristo, Pai, seja aquilo que é o nosso maior tesouro, Pai, o nosso maior valor, Pai, que nós vivamos, Pai, submisso, Pai, a Teu Filho, Pai, o Senhor nosso, Pai, para que nós não venhamos se envergonhar, Senhor, no dia do juízo, Pai, quando todo joelho se dobrar, Senhor, diante dEle, confessá-lo, Senhor, e receber a justa sentença, Pai, no juízo final que está por vir, Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos alertar nessa manhã, por o Senhor nos ensinar nessa manhã e a cada domingo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.